Obrigado a você que está assistindo esse vídeo. Fica até o final, em nome de Jesus. Obrigado a você que se inscreveu no canal Jorge Elias. O canal está crescendo para a honra e glória do Senhor Jesus. Eu vou mostrar a vocês um vídeo de um pastor que está metendo o pau nos irmãos que sobe para o monte para orar. Eu vou mostrar esse vídeo a vocês e quero comentar em nome de Jesus sobre este vídeo. Veja só. Louvado e agradecido seja Deus. Aí metendo o pau, né? Eu vou pro monte, ficar sozinho no monte. Ficar sozinho no monte, só eu e Deus. Que eu vou descer cuspindo fogo. Não sabia que monte vira dragão, de vira dragão. Tem gente que não consegue abrir a Bíblia com comentário bíblico. Tá na moda criticar teólogo. O que é teólogo, pastor? É quem sabe o que você não sabe. É quem estuda o que você nunca estudou. Vai aprender com o cara, em vez de criticar. Isso é inveja. Abre a boca e diga eu tô com inveja do... Olá, meus irmãos. Então, meus amados, meus queridos, veja só o que esse pastor fala. Eu vou pro monte, ficar sozinho no monte. Ficar sozinho no monte, só eu e Deus. Que eu vou descer cuspindo fogo. Não sabia que monte vira dragão, de vira dragão. Tem gente que não consegue abrir a Bíblia com comentário bíblico. Tá na moda criticar teólogo. O que é teólogo, pastor? É quem sabe o que você não sabe. Mas eu quero muito comentar sobre este vídeo que você acabou de ver. Acredito que você já assistiu aí em outros canais. E eu também quero falar isso aí, porque eu amo subir ao monte. Sempre foi o meu desejo ir ao monte, certo? É sabido que a congregação que não gosta de ir ao monte, né? Que nunca subiram ao monte, mas a congregação ali diz que tem uma visão espiritual diferente. E eles gostam de levar as ovelhas para o monte. Então eu congreguei numa congregação ao qual o pastor gostava muito de orar no monte. E eu me sentia muito feliz por isso. E subi várias vezes ao monte. Tem aí no YouTube, aí no canal Josias Dias, a nossa subida ao monte. Infelizmente, muitos vídeos subindo e descendo ao monte saíram. Teve que sair do canal. Mas ficou alguns aí. E é no monte onde eu vi o agir, o operar de Deus no monte. Porque, pastor, o senhor falou aí que o crente vai para o monte para cuspir fogo, para virar dragão. Não. O monte é onde a experiência, se você nunca foi ao monte, pastor, saiba que Jesus gostava de orar no monte. Se você nunca foi ao monte, eu te desafio a passar 2 horas lá de joelho. Lá no monte é um lugar reservado, distante da cidade, da vizinhança, dos barulhos. Lá é face a face com Deus, lugar de intimidade com Deus. Então lá no monte é lugar de reverência a Deus, lugar de respeito a Deus. Lá no monte você não pode ir lá para o monte levando refrigerante, lanche e sujar o monte. Se você vai levar um lanche para depois da consagração, encher a pança, leva um saco para limpar o monte. Respeite o monte. Deixe o monte limpinho. Aqui na cidade de Guriém, na Paraíba, tem um monte. O monte da cidade de Guriém é um monte onde muitas congregações, muitos pastores que creem no mistério, que têm essa visão profunda, eles vão para o monte. Leva suas ovelhas. Eu nunca passei a noite no monte, mas eu já saí de lá à noite, né? E é coisa do céu. É coisa do céu. Era um sonho que eu tinha e realizei esse sonho na congregação que eu fazia parte. E era uma alegria muito grande, né? Então, pastor, Jesus gostava de ir para o monte. Agora me mostre, pastor, você que é contra, você líder espiritual, vocês, senhores pastores, que é contra o crente orar no monte, me mostre a Sagrada Escritura. Qual é o texto bíblico que está dizendo que é pecado? Qual é o texto bíblico que está dizendo que é pecado o crente orar no monte? Que não pode, que é errado o crente orar no monte. Se o próprio Jesus orou no monte, o monte é lugar de resposta. Porque muitas das vezes você quer orar em casa, não consegue. Você quer
a sua alma quer gritar, clamar a Deus, e você vai ser escandalizado. Às vezes a congregação você não pode adorar a Deus naquela intimidade. E no monte você grita, você chora. Lá os pés de pau não vão olhar você está gritando, glória a Deus, aleluia. Os pés de pau não vão olhar para você e dizer, ó, está se mostrando. Quando você estiver falando línguas estranhas, os pés de pau não vão olhar para você dizendo, ó, está imitando línguas estranhas. Lá, quando você estiver glorificando a Deus, os pés de pau não vai vir com a valsa pedindo dízimo a você. Quem sabe é isso que incomoda esses pastores, porque eles sabem que lá no monte não vai ter. Lá no monte o que não vai ter é aquela salfa, aquele bisaco, aquele saco pedindo dízimo, né? Pregando Moisés, judaísmo, pregando Malaquias no Novo Testamento. Lá no monte você não vai ver os crentes idolatrando o Lula, o nosso presidente Lula. Lá no monte você não vai ver os crentes idolatrando o Bolsonaro, fazendo aquele sinalzinho de arma. Lá no monte você não vai ouvir pastores pregando política. Não. Lá no monte você não vai se embaraçar com essas coisas, porque lá no monte você vai sentir a presença de Deus, já começa pela natureza, né? E é um privilégio dos irmãos cristãos que em sua cidade tem monte, que é o caso aqui da Paraíba, Campina Grande, tem monte. Na cidade de Campina Grande tem monte, mas nem toda cidade tem monte. Então é um privilégio para nós que moramos em lugar que tem monte perto, né? E é muito bom, porque lá no monte você já entra em consagração a Deus, com aquele propósito, aquela fé, e monte é lugar de resposta. Lá não é lugar de você badernar, bagunçar o evangelho com política, né? Porque essa política de Lula e Bolsonaro acabou com o cristianismo. Que culpa Lula tem, que culpa Bolsonaro tem? Não, os líderes, que muitos foram comprados, né? Levaram os políticos para os púlpitos da igreja e acabou com o avivamento. Mas monte é lugar de avivamento. E os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Monte é lugar de refúgio. É lugar de refúgio. Onde lá você tem a liberdade de glorificar a Deus. Onde lá os pés de árvore não vai estar perguntando de qual igreja você é, qual é a placa da tua igreja. Não. Lá é lugar de resposta de Deus. E o próprio Jesus passou. Lá em Lucas 6,12, diz que Jesus passou a noite orando no monte. Mas hoje os líderes não querem ir para o monte. E eu desafio os senhores, pastor, passarem só 2 horas de joelho lá no monte. Monte não é lugar de ouvir abóbora política. Ouvir judaísmo não é lugar de adoração, de renúncia, de lágrima. Fui lá no monte, onde eu tive o privilégio de ser renovado com o Espírito Santo, em falar línguas estranhas. Fui lá no monte onde eu tive o privilégio, a honra de ver o irmão sendo batizado por fogo, falando em línguas estranhas. E o diabo odeia monte, o diabo não gosta de crente que sobe ao monte. Porque lá no monte não dá resultado para os pastores levar os irmãos no ônibus, né? Porque lá ele não vai ter retorno. Por isso que muitos pastores não gostam de monte, porque lá não vai poder pedir dízimo, não vai poder amedrontar. Lá é só adoração, lá é só louvor a Deus, lá é só consagração a Deus. Eu tive a honra de conhecer um pastor que gostava de orar no monte, botava gasolina no carro e a gente ia, e foi coisas gloriosas, campanhas e mais campanhas, e Deus dando resposta, dando vitória. Mas hoje vocês estão corrompendo, acabando com essa congregação, levando a política para dentro da congregação, e este avivamento não tem mais, porque é irmão contra irmão, porque votou no Lula, outro votou no Bolsonaro, e o avivamento sendo impedido dentro das congregações. Mas lá no monte não tem esse negócio de política, não. Lá no monte é Jesus, o Rei do Rei. E Jesus, ele gostava de orar no monte. O crente, eu, Josias Dias, todos irmão e irmã que vai para o monte, não vai para o monte para virar dragão, não. O pastor vai para o monte para pagar preço, orar pelos senhores e deixar de pregar heresia. Lá os irmãos oram pelos pastores, porque os senhores são carentes
das nossas orações, porque os senhores estão na frente de uma obra, e na hora da coleta, se os senhores botar o coração na coleta, na oferta, os senhores sobem para a cabeça e os senhores viram herege. Eu já tomei conta de uma congregação e eu sei o que é isso. Na hora de contar as ofertas, se você tiver amor ao dinheiro, você vira um herege. Você vai passar a mão na cabeça do irmão e o seu alvo vai ser dizimista, vai ser ofertante e não alma para Jesus. Então lá no monte não tem essas coisas, não tem essas heresias. Lá é lugar de você se abrir para Deus, deixar o Espírito Santo de Deus te usar. Agora, qual é o texto da Sagrada Escritura que diz que é pecado o irmão Josias, o irmão ou a irmã ir para o monte? Orar, a gente pode orar em todo canto, irmão. Mas há um lugar específico, há um mistério na oração do monte, desde que você vigie, não vá para o monte só, ou à noite pode ter uma onça, tem que vigiar, saber se daquele território lá tem essas coisas. Mas sempre eu ia com o pastor e o grupo de irmãos, era coisa boa do céu. Os irmãos que subiam no monte de Gurien, o monte de Gurien, na Paraíba, com certeza está sentindo saudade, ouvindo eu falar essas coisas. Então, meus queridos, não é errado você ir orar no monte. Agora, Satanás, o inimigo das nossas almas, ele não quer que você vá para o monte, porque você não vai descer do monte cuspindo fogo, você não vai descer do monte igual um dragão, não, mas você vai descer do monte renovado, com outra visão, feliz, com a alma saciada. Você vai descer do monte diferente do que você subiu. E isso é o que o diabo não quer, porque lá no monte existe avivamento. Você vai sentir a presença de papai. Os pés de árvore não vai estar te olhando dos pés à cabeça. Não, lá no monte você já vai sentindo a presença da natureza, né? Satanás não gosta do crente que ora no monte. Guarde isso, não gosta. O monte não é para a gente virar dragão. Não é para a gente cuspir fogo. Não é para a gente se amostrar. Não é para a gente adorar. É para a gente gritar glória a Deus e aleluia. É para a gente dar lugar. É para a gente ter a liberdade do Espírito Santo. Louvado seja Deus. Agora, cuidado, pastores, vocês que tocam nos irmãos que vão no monte. Cuidado, senhores pastores, teólogos, que se acham que sabem de tudo, né? Que se querem ser o dono da verdade, né? Porque o monte é um lugar de muitas bênçãos, é um lugar onde muitas pessoas, muitos irmãos, muitas irmãs receberam vitória. O monte é o lugar que muitas pessoas já receberam grandes vitórias. E a Bíblia Sagrada diz, ouça bem, com atenção, estou acabando. Não é escrito que no Josias Dias já se escreve em nome de Jesus. A Sagrada Escritura diz, meus amados, meus queridos, que foi no monte Sinais que Deus falou com Moisés. Foi no monte Sinais que Deus falou com Moisés. E outra coisa, diz também que foi no Monte Carmelo que Elias teve grande vitória sobre os falsos profetas de Baal. E mais, foi no monte também das Oliveiras, no Monte das Oliveiras, onde o Salvador Jesus Cristo, Jesus, ele orou por mim, esse pecador desgraçado, orou por você, orou pelas nossas vidas, foi lá no Monte das Oliveiras. Até Jesus orava no monte. Jesus, o meu Salvador, o teu Salvador, ele gostava de orar no monte. Então, meu querido pastor, líder, você que não crê nesses mistérios, não toque, não proíba dos irmãos ir para o monte, né? Eu sei que os senhores não são bem a favor dos irmãos que vão para o monte, porque não tem retorno para vocês. Eu sei que vocês não gostam de levar a igreja para o monte, porque sabe que lá não vai poder pedir dízimo, não vai poder pregar Moisés. Mas pastor que tem amor pelas almas, ele tem o prazer de levar os irmãos para uma vigília, levar os irmãos para o monte, levar os irmãos para a consagração,
né? Às vezes o irmão trabalha, a esposa vai com o filho, às vezes a esposa trabalha, o esposo vai. Porque Jesus está voltando, é tempo da gente buscar mais a Deus. É no monte onde você vai sentir uma renovação espiritual para a sua vida. Se você chegar lá no monte e der lugar, Deus vai se revelar para você. Agora, se você ficar de braço cruzado, de chapéu na cabeça, aí você não vai receber nada de Deus. Mas te garanto que muitos líderes não gostam de que as suas ovelhas vão para o monte, porque lá não vai ter retorno, ele vai investir. Né? Muitos não estão preocupados com o crescimento espiritual das ovelhas. Muitos não estão preocupados se as ovelhas da glória a Deus, aleluia. Muitos líderes não estão preocupados em levar suas ovelhas para o monte para ver elas se alegrando, chorando no espírito, falando línguas estranhas. Não, eles preferem ficar dentro das quatro paredes, porque lá vai ter retorno. Porque a alegria de muitos líderes, não todos, não vou exagerar, mas de muitos é quando termina o culto, que ele vai olhar a salfa, o bisaco, né? E aí estamos vendo pastores milionários, porque a culpa é dos crentes, o analfabeto de Bíblia, que não lê Bíblia. Então é tempo da gente buscar Deus. É tempo da gente buscar os dons espirituais, porque esses dons espirituais não é para depois do arrebatamento, é para agora. Então, meus queridos, não é porque você vai para o monte que a gente é melhor do que ninguém. Não. Mas é eu e você indo para o monte que você vai ser diferente, que Deus vai te dar visão, que Deus vai se revelar para você. Eu achava muito bom, muito maravilhoso quando a gente ia para o monte, que voltava do monte, e eu sentia aquela renovação, e hoje eu sinto saudade daquela caminhada para o monte, sinto muita saudade, e tudo, Deus tem um propósito em tudo. Então fica na bênção, fica na paz, deixa os irmãos ir para o monte, não toca nas ovelhinhas do Senhor. Monte é lugar de crente e não de incrédulo. Louvado seja Deus. Monte é lugar de adorador e não de se falar em política. E não de se pregar heresia. É lugar de adoração, de clamar, ficar face a face com Deus. 100% contato com a natureza. Coisa boa do céu. Você não sabe o que está perdendo. Você que toca em quem vai no monte.